E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um boot consultor de produtos baseado em Agentic Reg e Llama 3.3 com 70 bilhões de parâmetros. Pessoal, eu irei especialmente mostrar nessa videoaula como é possível nós criarmos um boot que ele presta consultoria para os clientes, para os usuários de plataforma de comércio eletrônico, no que tange produtos. Então, por meio desse boot, é possível que o consumidor ele possa solicitar uma lista ordenada por preço de um determinado produto, ou solicitar recomendações de um determinado tipo de produto, ou solicitar para que o nosso boot consultor realize uma análise comparativa de produtos por meio do preço, né, usar o preço como um parâmetro. Legal, né? E outra coisa importante desta videoaula é que ela faz uso de uma abordagem alternativa ao Reg, que é o Agentic Reg. Eu vou explicar nessa videoaula essa abordagem. E a grande novidade é o Llama 3.3, né, com 70 bilhões de parâmetros. A versão 3.3 foi lançada recentemente, ok? Então vamos lá para uma demonstração. Esse aqui é o front-end do nosso boot consumidor de produtos. Vale ressaltar que ele realiza busca na internet para obter informações sobre um determinado produto, um determinado tipo de produto. Para isso, basta nós especificarmos aqui algumas URLs de plataformas de comércio eletrônico, de onde o nosso boot ele deverá obter as informações, né, sobre os produtos. Essas informações elas serão indexadas em um banco de dados vetorial, que posteriormente será acessado, melhor dizendo, pelo agente, né, o agente que fornece suporte ao nosso boot consultor de produtos, beleza? Então, a primeira operação que eu vou fazer é colar aqui algumas URLs. Eu vou passar aqui duas URLs, uma da Amazon e uma outra da Magazine Luiza. Da Amazon é uma URL que vai viabilizar que o nosso boot consultor possa obter informações sobre produtos eletrônicos. E a segunda URL vai viabilizar que o nosso boot possa obter informações sobre eletrodomésticos, ok? Eu poderia especificar aqui, nesse campo, algumas palavras-chave para filtrar essa busca, mas eu não vou colocar não. Eu vou realizar uma busca para obter todos os produtos, ok? Então, vamos clicar aqui, buscar produtos na internet, e observem que aqui é possível a gente acompanhar o processo. Primeiro foi acessado a Amazon, as informações elas foram extraídas e indexadas no banco de dados vetorial. Depois foi acessada a Magazine Luiza, da mesma forma, as informações sobre os produtos foram extraídos e indexados no banco de dados vetorial. Agora sim é possível nós começarmos a realizar algumas buscas, né? Então a primeira, eu vou realizar uma busca por smartphone, valor máximo R$1.100, ok? Então vamos lá. Estou interessado em comprar um smartphone da Samsung com preço máximo de R$1.100, ok? Consultar produtos. Então, nesse momento, observe,
processamento está sendo realizado, né, gerando recomendações, e já está aqui o resultado. Observe: olá, estou aqui para ajudá-lo a encontrar o smartphone perfeito para as suas necessidades. Com base na sua consulta, preparei uma lista de recomendações personalizadas de smartphones da Samsung que atendem ao seu critério de preço máximo, né, 1.100, como eu falei. Então aqui ele traz uma lista, olha que legal, pessoal, uma lista de smartphones da Samsung que atendem o meu orçamento. Observe que o primeiro modelo aqui, ó, o valor é 949, certo? O segundo, 1.049, o terceiro modelo, 999, o quarto, 899, o último, o quinto, né, 1.099. E tem aqui algumas sugestões complementares. Ó. Se você planeja usar o smartphone para jogos ou aplicativos que exigem muita potência, eu recomendo considerar o Galaxy A22 ou o Galaxy A13, que tem mais RAM e armazenamento interno. Muito legal, né? Tem dicas finais aqui, ó. Verifique as especificações e preços atuais antes de fazer a compra, pois podem variar e tal. Pô, muito legal, pessoal. Muito legal. Certo? Bom, eu vou agora realizar mais uma busca. Aliás, eu vou pedir. Estou interessado em receber recomendações de Smart TV de 50 polegadas. Observe que eu não especifiquei a marca, beleza? Consultar produtos. Vale ressaltar que a resposta do nosso boot, o consultor, tem como base as informações que foram extraídas das plataformas de comércio eletrônico, né, da Amazon, da Magazine Luiza, e está aqui o resultado. Ó. Com base em suas necessidades e preferências, posso oferecer algumas recomendações personalizadas para você escolher a melhor Smart TV de 50 polegadas. Aqui estão algumas opções que podem ser relevantes para você. A primeira opção aqui, ó, Samsung, né, o N50TU 8000. Se você está procurando por uma Smart TV com tecnologia de ponta e sistema operacional Tizen, a Samsung, o N50TU 8000 pode ser uma excelente escolha. Muito legal, preço aproximado, 2.500. E aí tem a opção 2, que é a LG, né, LG 50, um M7300. Se você prefere uma Smart TV com sistema operacional LBOS, a LG, né, 50, um M7300, pode ser uma boa opção. Aí tem um valor aqui, ó, 2.800. Depois tem aqui uma Sony, muito legal. Sugestões complementares: se você planeja usar a TV para jogos, é recomendável considerar a opção de adquirir um controle de jogo compatível com a TV. Nossa, acessórios relevantes, HDMI. Bom, tem muita informação aqui legal. Beleza, pessoal? Então eu poderia ficar aqui interagindo com o nosso boot consultor, né, pedindo para ele orientação, consultoria em relação a determinado produto, mas por uma questão de tempo eu vou parar por aqui. Beleza? Um detalhe importante. É possível nós melhorarmos esse boot consultor para que ele realize essa busca, essa consultoria de forma programada, de forma periódica. Eu poderia especificar, né, para que ele realizasse isso, por exemplo, em um determinado intervalo de tempo, certo? Por um determinado período. Seria uma ótima nova funcionalidade a ser implementada, ok? Geração de gráficos, ou seja, dá para fazer muita coisa com essa ferramenta, beleza? Agentic Reg. Pessoal, vocês já ouviram falar na abordagem Agentic Reg?
Pessoal, REG, creio que vocês já ouviram falar, certo? REG significa recuperação baseada em geração aumentada, certo? É uma técnica convencional empregada para viabilizar que um LLM ele possa gerar textos com base em informações recuperadas de um banco de dados vetorial ou de uma fonte externa. Normalmente o REG o REG é uma abordagem sequencial, ok? E aí a abordagem Agentic REG se difere por introduzir o emprego de agentes, né? Agentes, pessoal. O nome Agentic, nesse contexto, se refere à capacidade do sistema tomar decisões de uma forma independente para realizar tarefas, como planejar ações, consultar fontes, interar sobre os resultados e até mesmo realizar chamadas adicionais de busca ou processar fluxos complexos de dados. Isso é ótimo, certo? O agente ele viabiliza, como já foi falado, interações sobre os dados que foram recuperados, sobre as informações que foram recuperadas, para, por exemplo, eliminar alucinações, verificar se as respostas, melhor dizendo, se as informações recuperadas elas são suficientes para gerar uma resposta, certo? Bem diferente da abordagem REG, que não possui esse agente, né, esse componente para fazer esse raciocínio sobre as informações que são recuperadas do banco de dados vetorial que serão utilizadas para a geração de uma resposta. Ok? Sem dúvida nenhuma, essa abordagem ela é extremamente promissora, né, para o desenvolvimento de aplicações como, por exemplo, consultores, né, consultores de venda, ferramentas para auxiliar profissionais da saúde, ferramentas para auxiliar departamentos, né, de RH, ou seja, tem muitas possibilidades, ok? Então vamos olhar para essa figura para a gente entender como funciona. Então nós temos aqui um documento, formato PDF. Esse documento ele vai passar por um componente que vai gerar os chunks, né, que são pedaços de texto. Cada pedaço tem um determinado tamanho. E aí o chunk ele vai ser encaminhado para um outro componente, que é o embedding, que ele vai pegar o texto, vai pegar o chunk e por meio de um modelo vai gerar um embedded, ou seja, um vetor, né, que vai ser armazenado no banco de dados vetorial. Beleza? Então esse documento aqui ele vai ser quebrado em pedaços, cada pedacinho vai ser transformado em um vetor que vai ser armazenado no banco de dados vetorial, para que depois poderá ser acessado, né? E aí, uma vez acessado, os vetores correspondentes eles poderão ser recuperados e serão utilizados como um contexto para gerar uma resposta. Então, observem aqui o usuário. Né? O usuário, por exemplo, ele formula uma questão. Essa questão vai ser usada pela ferramenta Retrieve-To, que é a ferramenta que vai acessar o banco de dados vetorial, para obter os vetores correspondentes à questão do usuário. E esses vetores eles vão ser, observem aqui, passados, né, para o agente, para que o agente possa analisar se o conteúdo do vetor é suficiente para gerar uma resposta, né?
Se não for, ele solicita novamente a ferramenta para obter outros vetores. Então observem que o agente ele pode ficar inteirando aqui várias vezes até conseguir encontrar as informações com uma certa qualidade que ele precisa para gerar uma resposta para o usuário, usando um determinado modelo, né? Nesse caso aqui eu coloquei o Llama 3. Então esse processo aqui, ele não é um processo sequencial, né? É um processo interativo, onde o agente ele fica inteirando com a ferramenta que fornece suporte ao acesso, à consulta no banco de dados vetorial, né? Usando também como entrada a questão do usuário. E dessa forma ele consegue analisar se os vetores correspondentes que foram obtidos, se eles são suficientes para gerar uma resposta. Outra coisa também que é possível, pessoal, é o agente ele ser definido através de um prompt para ele verificar, né, a qualidade da resposta que vai ser gerada e dessa forma evitar alucinações. Essa figura aqui tem apenas um agente, mas é possível ter mais de um agente. No código que eu vou mostrar para vocês posteriormente, é usado dois agentes foram usados. Ferramentas. Pessoal, as ferramentas que foram usadas, que são usadas, melhor dizendo, pelo nosso bot consultor, são essas aqui, ó. O Grok Cloud, né, que é uma plataforma que disponibiliza LLMs de alta performance. Então nós estamos usando a API para que seja possível, através dessa API da Grok Cloud, o nosso agente, o boot, possa utilizar o Llama 3.3. Vale ressaltar que para que seja possível usar a API, é necessário obter uma chave, né? Então, para obter essa chave, você vai ter que acessar o Grok Cloud. Você pode fazer esse acesso, esse login, usando a sua conta do Google. Você vai procurar lá pela opção API Case, e por meio dessa opção vai ser possível gerar uma chave, criar uma chave, que essa chave ela vai ser usada, como eu já falei, pelo nosso boot, pelo nosso agente, para usar o Llama, né, o Llama 3.3. O banco de dados vetorial é o ChromaDB, é um banco de dados vetorial local. Essa ferramenta estava ali, eu já mostrei ela em outras aulas. Ela permite a execução de buscas na internet, ela permite a extração de informações de determinados sites, de determinadas páginas. Da mesma forma, para poder usar essa ferramenta, é necessário obter uma chave, né, porque é através da chave que é possível que a API da TAV ele seja empregada em uma aplicação. Ok? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Aqui, ó. Aqui eu estou mostrando para vocês o dashboard, né, melhor dizendo, a seção API Case do Taveli, onde eu posso criar. Aqui eu tenho duas chaves. Uma delas é justamente a chave que fornece suporte ao Agentic Reg, né? Então, se eu clicar aqui nesse botão, eu posso criar uma nova chave. E aí, uma vez criada a chave, eu posso copiar essa chave e armazenar essa chave numa variável de onde o nosso agente, né, ele vai conseguir acessar e obter a chave, né, para poder usar a ferramenta Taveli. Beleza? Vale ressaltar, né, que a ferramenta que a gente vai usar do Taveli é a ferramenta de suporte observem aqui, ó. Aqui nós temos Taveli Search API, né? Então é exatamente essa a API que a gente usa, né, que o nosso consultor, o nosso agente, ele utiliza, especialmente, observem aqui, ó, Taveli Extract Beta. Então essa é a ferramenta. Aqui tem toda uma sequência que explica como nós podemos instalar, né, em um ambiente virtual.
usando o pimp install. E aqui, ó, a gente observa um exemplo de código, onde esse código mostra como usar essa API para extrair de uma lista, observem aqui, ó, de sites, de páginas, informações que o nosso agente ele vai utilizar para gerar uma resposta, beleza? Certo? Você deve lembrar que na minha demonstração eu passei duas URLs, né, que contêm informações sobre produtos. Então essas informações elas vão ser extraídas, elas foram extraídas através dessa ferramenta aqui. Beleza, pessoal? Outras ferramentas, eu utilizo o LangChain, né, o Streamlit para criar o front-end e o Creeway, né, que é aquele framework que fornece suporte à criação de agentes, o desenvolvimento de um sistema multi-agente. Vale ressaltar que o Creeway, da mesma forma, a gente precisa instalar a biblioteca de suporte ao Creeway, né, usando lá o pimp install, Creeway, né, o Streamlit da mesma forma, usando um pimp install Streamlit, o LangChain da mesma forma, né, pimp install LangChain, certo? Então, não tem muito mistério aqui na utilização dessas ferramentas. Eu já gravei videoaulas onde eu mostro como usar essas ferramentas, como instalar, beleza? Arquitetura. Pessoal, essa é a arquitetura, arquitetura de agentes que viabiliza o nosso boot consultor. Como eu havia falado para vocês, eu estou usando dois agentes nessa implementação da abordagem Agentic Reg, que é o agente especialista de produtos e o agente consultor de compras. O agente especialista de produtos, ele tem como objetivo, ele tem como tarefa, observem aqui, buscar produtos na internet, né, usando um buscador. Qual o buscador? O buscador é aquela ferramenta que agora há pouco eu mostrei, aquela API, né, da Tavily, que fornece suporte, uma vez que ela recebe uma lista de sites, de páginas, ela fornece suporte à extração, melhor dizendo, fornece suporte ao acesso, né, a essas páginas e à extração das informações, beleza? O outro agente importante é o consultor de compras, é esse que vai gerar a resposta para o usuário, né? O consultor de compras, ele vai gerar uma recomendação, uma resposta para o usuário. Para gerar essa recomendação, ele vai usar as informações que são extraídas dos sites, né, que foram acessados através do buscador, né? Então, aquela ferramenta que agora há pouco eu mostrei para vocês, né, ela fornece suporte para que seja possível extrair as informações que vão ser usadas na geração da recomendação, beleza? Vale ressaltar que esses componentes, né, eles que estão aqui nessa região tracejada, são componentes que fazem parte da Creeway, né? Então a Creeway tem suporte à criação de agentes, suporte à criação de tarefas, suporte à criação de ferramentas, à utilização de ferramentas externas. E mais um detalhe importante é que os nossos agentes, eles fazem uso da API Grok, né? Eu tinha falado antes, a Grok Cloud, para ter acesso ao Llama 3.3 com 70 bilhões de parâmetros. Beleza, pessoal? Código. Vamos para uma parte muito importante dessa videoaula, que é o código, onde eu vou explicar, né, o código que fornece suporte ao nosso boot consultor. Vamos lá. Ok, pessoal. Esse código aqui ele é um pouquinho mais complexo dos códigos que normalmente eu apresento. Vamos começar por aqui, ó. Aqui nós temos duas linhas que usam dois elementos do Streamlit, o title, para adicionar na página o título. Observem aqui, ó, boot consultor de produtos com busca na internet, e o outro elemento white para escrever, né, um breve texto, uma descrição do boot, né,
Busque produtos em sites na internet e receba recomendações personalizadas. Beleza. Depois, nós temos aqui um elemento do Streamlit, que é o texto área, que ele vai permitir que o usuário possa inserir as URLs das páginas, dos sites que deverão ser acessados. Depois, tem aqui um outro elemento do tipo text input, que permite que o usuário ele possa fornecer algumas palavras-chave para realizar uma filtragem, né? Vamos dizer assim, é um elemento opcional, beleza? Depois nós temos o botão, buscar produtos na internet. Tá? Então, quando o usuário clica no botão, tem aqui uma checagem, uma validação, né? Tem aqui um processamento da lista de URLs para viabilizar que seja possível a obtenção de cada URL, né? Que vai fazer parte de uma lista, certo? E aqui a gente observa justamente a chamada da função extract_products, que vai receber a lista de URLs dos sites que deverão ser acessados, palavra-chave, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa função. E está aqui ela, extract_products, ela usa o Taveli, certo? Onde é que o Taveli está sendo usado? Exatamente aqui, ó. Olha só. Através dessa linha de código, é possível usar o método extract, que recebe a lista de URLs. Beleza? Então ele vai acessar os sites, ele vai extrair do site as informações, vai formatar essas informações, vai retorná-las, e esse retorno, essa resposta vai ser guardada aqui nessa variável response. Beleza? E aí depois observem que tem um laço aqui, um for, que ele vai iterar sobre o resultado, né? E ele vai guardar nessa variável aqui, auxiliar, fragmentos dessa resposta, desse resultado. Cada fragmento corresponde a um determinado produto, beleza? Então, eu consigo recuperar aqui, ó, o conteúdo de um determinado fragmento que corresponde a um produto, e guardo aqui na variável product, e guardo também na variável URL a URL que aponta para o produto, beleza? Depois, essa variável aqui, details, né, ela vai guardar o nome, né, de um determinado produto, beleza? Ok, uma vez que as informações de um produto são extraídas, são obtidas, o próximo passo é gerar os vetores, né, correspondentes a essas informações e adicionar esses vetores, no banco de dados vetorial. Isso é feito exatamente aqui, ó. ADD, observem que recebe um modelo que fornece suporte melhor dizendo, recebe os vetores, né, certo? O ID, os metadados, e dessa forma é possível alimentar o banco de dados vetorial com os vetores correspondentes aos produtos. Vale ressaltar que o banco de dados vetorial que está sendo utilizado, conforme já havia falado, é o ChromaDB, né? Eu vou subir aqui um pouquinho, aqui, ó, para que vocês possam visualizar onde é criado a coleção lá no ChromaDB, né? A coleção de vetores, beleza? Então aqui a gente cria a coleção de vetores. Observem aqui nessa linha, ó, essa linha ela faz a inicialização do ChromaDB, né? Eu guardo aqui na variável Chroma_client a referência do objeto correspondente ao client ChromaDB e especifico o nome da coleção que vai ser criada, ou seja, o nome do banco de dados, beleza? Então vai ser criado aqui exatamente para que posteriormente seja adicionado nessa coleção os embeds, os vetores correspondentes aos produtos que foram extraídos dos sites. Ok? Beleza, vamos descer aqui, vamos voltar para cá. Um detalhe muito importante, né, é que eu posso, através do elemento text_input, realizar uma busca, né, usando as informações dos produtos que foram acessados nos sites, que foram extraídos e que foram
transformados em vetores e armazenados no banco de dados vetorial, conforme vocês viram. Então, através desse elemento aqui, ó, texto underline input, o usuário ele vai poder especificar uma busca, né? Ele vai passar para o consultor uma determinada necessidade, que vai ser guardada aqui, ó, na variável query, né? Então, quando o usuário clica no botão consultar produtos, existe aqui uma checagem, se realmente tem alguma coisa guardada na variável query, certo? E aí, olha só que legal, aqui começa, ó, a busca de produtos relevantes, essa função aqui, ó, social underline products, products recebe query, né? Ou seja, é essa função que vai acessar o banco de dados vetorial e vai recuperar os vetores, vamos dizer assim, as informações, né, correspondentes aos produtos que casam com a busca do usuário, certo? Deixa eu acessar aqui a função, e tá aqui ela, é uma função pequena, que ela vai retornar, observe aqui, ó, ela vai retornar os 5 produtos, né, os 5 produtos mais relevantes, que têm maior similaridade, né, maior match com a consulta do usuário, ok? Então ela vai retornar. E aí, olha só que interessante. De posse desses produtos que foram retornados, vai ser possível criar um contexto. Um contexto. O que é o contexto? O contexto contém as informações as informações que o agente, por meio de um modelo, ele vai utilizar para gerar uma resposta, para gerar recomendações para o usuário, certo? Então, olha só que interessante aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui essa variável inputs? Aqui eu estou criando exatamente uma mensagem, né, usando esse formato, que vai ser enviado para os nossos agentes, né? Então, vai ser levado a necessidade do usuário, que está armazenado aqui na variável query, e vai ser levado também o contexto. O que é um contexto? São os produtos que casam com a query do usuário. Beleza? Então, observem que essa variável inputs ela vai ser passada como parâmetro de entrada para o método kickoff, que é o método que inicia o processo. Beleza? Então, vamos dar uma olhada agora nos agentes que foram implementados. Vamos subir aqui. Observem aqui, ó. Aqui eu estou instanciando a classe Creo, né, que é a classe, vamos dizer assim, que ela configura o processo. Né, o processo. Então, a gente especifica aqui quais são os agentes que vão fazer parte do processo. Melhor dizendo, ó, esse código aqui ele implementa aquela arquitetura que eu agora há pouco mostrei para vocês, né? Então aqui está sendo especificado os agentes que fazem parte, o agente mind, o agente persona, as tarefas, a implementação das tarefas do agente mine e do agente persona, o tipo de processo que vai ser executado é um processo sequencial, e esse verbose igual a true é para que a gente possa visualizar aqui no console informações de log que mostram o processo de raciocínio, vamos dizer assim, desses agentes. Agora vamos subir aqui o código para a gente ver o código dos agentes. Vamos lá. Tudo começa aqui, ó. Aqui eu estou inicializando um LLM. Qual o LLM? O Llama 3.3 com 70 bilhões de parâmetros, que está disponível lá na plataforma Grok, né? Então aqui eu estou inicializando, beleza? Um detalhe, ó, observem que para poder usar tem que ter a chave. Eu tinha falado para vocês, né, que vocês vão ter que acessar o Grok Cloud, vocês vão ter que ir lá na opção API, Case, criar uma chave, certo? E essa chave guardar em uma variável. Deixa eu mostrar para vocês aqui o meu arquivo .env, e está aqui a minha variável, ó, Grok, _API, _IP, e eu guardo nela justamente a chave. Beleza? Ok. Aí, numa sequência, nós temos os códigos dos agentes. O primeiro agente eu chamei de mind, certo? Chamei de mind. Poderia ser também chamado de, sei lá, recuperador, né? Especialista em produtos. Está aqui, ó, o papel dele, ó, especialista em produtos. Qual é o objetivo desse agente? Ó? Buscar produtos relevantes na internet com base nas preferências do cliente.
O backstory dele, ó, especialista em identificar os melhores produtos em sites confiáveis. E ele usa o LLM, né, o Llama 3.3 com 70 bilhões de parâmetros. Beleza? Qual o outro agente? É o agente persona. Esse agente ele personaliza um consultor de compras, certo? Qual o objetivo? Oferecer recomendações personalizadas e ajudar o cliente a escolher o melhor produto. Backstory: consultor amigável e eficiente que personaliza sugestões para cada cliente. Qual o modelo que ele usa? Ele vai usar, né, o Llama 3.3 também. Beleza? Certo? Esqueci de falar, mas esse parâmetro aqui, allow underline delegation, observe que ambos os agentes está falso, porque eles não vão delegar esse objetivo, vamos dizer assim, para um outro agente. Depois é possível a gente observar uma parte muito importante do código, que é a implementação das tarefas de cada agente. Então aqui, através da classe task, né, task de tarefa, que faz parte da CreWay, é possível nós especificarmos, é possível nós descrevermos, melhor dizendo, é possível nós colocarmos aí um prompt que vai configurar o comportamento do agente mind. Observem aqui, ó, em description. Primeiro, analise a consulta do cliente. Qual consulta? Aqui é passada através dessa variável question, né, ou seja, aquela query, né, que o usuário ele especificou. 2. Use o contexto recuperado para identificar os produtos relevantes. O que é esse contexto recuperado? São os produtos que foram obtidos, os produtos que casam com a query do usuário, com as necessidades do usuário, e que foram recuperados através daquela ferramenta Retrieve Tool lá do banco de dados vetorial, né? Então, as informações desses produtos elas serão usadas como um contexto. 3. Forneça uma lista de produtos baseado em dados da internet. Certo? Qual é a saída esperada? Lista de produtos relevantes com base na consulta, na question, na necessidade do usuário. Depois nós temos a implementação da tarefa do agente persona. Você deve lembrar que o agente persona ele personaliza o consultor de compra, né? Tá aqui, ó, consultor de compras. E quais são, observem aqui, ó, quais são as operações, né, que esse agente, que fazem parte da tarefa, né? Primeiro aqui, ó, ajuste a resposta para oferecer recomendações personalizadas e claras. Beleza. Inclua sugestões complementares ou acessórios relevantes para o cliente. Saída esperada: recomendações ajustadas em português e personalizadas para o cliente. Eu coloquei aqui em português porque se eu não fizer isso, ele vai gerar uma resposta em inglês. Tá? Outra coisa também, eu poderia colocar aqui uma terceira operação para que, antes de gerar a recomendação, que seja realizado uma inspeção, uma supervisão, um refinamento, né? Se essa resposta realmente, se essa recomendação realmente ela atenderá às necessidades do usuário, ou seja, realizar algum tipo de alinhamento, né, para evitar alucinações. Beleza? Vale ressaltar que isso aqui é um código inicial que pode ser bastante melhorado. Ok? Vamos subir aqui para nós vermos as bibliotecas. Então observem que está sendo importado aqui o Streamlit, o ChromaDB, né, o Sense Underline Transformers, o Taveli, o CreWay, o LangChain, né, são as ferramentas que o nosso boot consultor ele precisa. Outra coisa importante que eu não mostrei é aqui, ó, é onde o Taveli ele está sendo inicializado. Observem que ele está acessando a variável Taveli underline p underline key, né? Porque para poder executar essa inicialização é necessário da API. Onde é que está a chave dessa API? Está aqui, ó, no arquivo .env. Nós temos aqui a variável e a chave correspondente, né? E como é que a gente obtém a chave? Eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Tem que fazer o login no site do Taveli, vai lá naquela seção API Keys, cria a chave, beleza? Certo? Então, pessoal, creio que esse é o código,
né, que eu tinha para mostrar para vocês, né, que implementam o nosso consultor. Repito, é um código inicial, ele pode ser bastante melhorado, é possível de repente expandir para que o usuário ele possa especificar uma programação para que o nosso consultor ele realize essas tarefas de uma forma autônoma, sem interferência humana, periodicamente. Dá para fazer realmente coisas bem legais. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Normalmente o código-fonte eu disponibilizo para os membros do canal, beleza? Então, quem ficou interessado nesse código e deseja tê-lo e estudá-lo, basta se tornar membro do canal, ok? Então é isso, pessoal. Um forte abraço.